Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a Meire, representando a Tashi Delec, nessa live de hoje com o casal parceiro do perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Lembrando a vocês que sempre no período, nos dias de terça e quinta, nós temos a apresentação da live com o casal Eleazar de Castro e Gorete Gurgel, do perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, apresentando a vocês um herói anônimo da Segunda Guerra. E o casal também é autor do livro, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, que é um livro baseado em pontos turísticos dos quais eles visitaram em mais de 10 anos de viagens pelos destinos por onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Vamos só aguardar aqui o casal entrar para eu chamá-los para convidar para a nossa live. Boa tarde, Celi. Espero que o som esteja bem e que o áudio, o vídeo, a imagem também esteja bem. Pronto, o casal já entrou aqui. Deixa eu chamar. Boa tarde, olha, combinamos as camisas. Hoje combinamos a cor. Tudo bem, dona Gorete, seu Eleazar? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, deixa eu tentar fixar aqui o tema da live. Mas, seu Eleazar, como de praxe, eu apresentei vocês, falei do livro, Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa para a gente dar início. Tá. Não, tudo bem. É dizer que se você quiser comprar uma cultura na Saraiva, você pode. Mas se quiser comprar conosco, nós temos um estoque, a gente dá um jeito de chegar na sua casa. Tá bom? Pronto, ótimo. Eu não estou conseguindo fixar aqui o tema. Eu não sei se é algum problema do meu celular. Mas eu vou ficar tentando. Bem, hoje a gente vai dar continuidade aos heróis anônimos da Segunda Guerra. E eu gostaria que vocês apresentassem o personagem de hoje. Tá bom. Ele é muito interessante. A gente quer começar aqui mostrando a foto dele. A foto. Ah, que bacana. Aqui está ele. Ele foi um homem muito importante, um padre, do Vaticano, mas que resolveu que lutaria pela defesa e pela sobrevivência daqueles que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. E aqui, Mira, a gente pode apresentar de novo, mostrar de novo para quem entrar depois. Esse é o filme O Escarlate e o Negro, tá? Filme, a gente vai explicar depois, vai só agora mostrar o nome, Escarlate e o Negro, um Gregory Peck, um excelente ator, todo mundo sabe. E esse é o meu ator preferido, Christoph Plummer, tá? E esse filme retrata muito bem, de forma fiel, a vida do Monsenhor Hugh O'Flaherty, tá? Ok, muito bem. Então, eles eram como se fossem os mordomos daquele campo de golfe. E ele cresce, então, no meio de pessoas influentes, porque geralmente as pessoas que faziam golfe vinham de famílias mais nobres, pessoas que praticavam esse esporte como algo mais elitista, e ele, então, faz amizade com essas pessoas e cresce nesse meio, mas eles não eram pessoas de posses, Eram pessoas que eram administradores daquele lugar.
Desculpe, né? Certo. Agora eu dei um pigarro. Tranquilo. Bem, esse homem, então, começa a estudar num colégio jesuíta e começa a se destacar tanto na área do ensino também. Oh, meu Deus. Uma pessoa também talentosa, com alguns talentos. Por exemplo, ele aprendeu a jogar golfe, ele era um boxeador. Também. Também. Olha aí. Um homem grande, atleta. Era bem alto, né? Por isso que eles escolheram o Gregory Peck, porque o Gregory Peck é um homem alto, tá? Entendi. Então ele estuda, se destaca. Em apenas 2 anos, ele vai para Roma em 1922, né? E foi ordenado ministro em 25. Ele ficou para estudar e trabalhar para a Santa Sé no Vaticano. Quer dizer, ficou lá no próprio centro do catolicismo, né? Quando ele quis estudar todo mundo tinha certeza que ele ia ser um professor, alguma coisa assim. Mas ele resolve, então, ir estudar num colégio que preparava jovens para ser padre. E, para isso, ele precisava ter um padrinho, já que ele não tinha muitos recursos, né? E o padrinho dele foi o bispo da cidade do Cabo, Cornélius, ou como é que ela dizia? O'Reilly. Então, ele já foi mais velho, porque os jovens, quando eram entre 14 e 18 anos, ele já foi com 20 anos. Isso. Mas lá ele consegue se destacar, porque fala inglês, lógico, né? E já fala italiano, e eles têm certeza que ele vai ficar na diocese dele, né? Que ele vai depois desenvolver o seu trabalho nessa diocese. Só que não, ele se destaca tanto que ele é levado para o Vaticano, né? E lá no Vaticano ele é acolhido e é nomeado Monsenhor Camareiro do rei, Camareiro do Papa, né? Que era um cargo muito de confiança. De confiança. De alta confiança. Trabalhava diretamente com o Papa, né? Isso. Falava diretamente com o Papa. Mas apesar de ter esse nome de camareiro era muita coisa, não era aquele que botava o Papa para dormir, né? Dá a impressão. Eu sei. Na realidade, ele ficou responsável por um setor chamado... agora o nome fugiu. É um setor que ele tinha que cuidar das necessidades das pessoas. Então, ele começa a trabalhar com pessoas que, por algum motivo, estão aflitos. E aí ele entra, ele faz contato começa a guerra e ele faz contato com as pessoas que estão sofrendo já por causa da guerra. Bom, uma coisa importante, Meire, as pessoas perguntam para a gente por que é esse nome Monsenhor. Quando é que é Monsenhor? Quando é que é padre? Pois é, eu vi um pouco e até achei que ele não tinha não era um padre, né, ligado à igreja, porque ele não tinha a apresentação, nome, né? Padre, bispo, arcebispo, né? Ele não tinha. Na verdade, eu na dúvida. É um título de honraria do Vaticano, né? Que o Vaticano concede, né? E ele cuida de umas coisas específicas. No caso dele, ele era um diplomata, né? Ele era um diplomata. Ele foi diplomata do Vaticano no Egito, no Haiti, São Domingos, República Tcheca, aliás, Tchecoslováquia. Em todos esses países ele serviu como diplomata do Vaticano. Tá certo? Olha. Então, por isso esse nome Monsenhor. Monsenhor é dado para alguém que desempenha algo muito importante e muito específico. E um porta-voz, né? O porta-voz. Alguém está perguntando aí se o Papa é o Pio XII. Né? Pronto, era isso que eu ia ver aqui também. O Pio XII. Exatamente. O Pio XII que fez, logo no começo da guerra, fez uma negociação com o Hitler e o Vaticano seria neutro, né? E aí ele se tornou um papa polêmico, assim, do ponto de vista para a história, né? Existem muitas dúvidas se ele realmente estava neutro ou estava fazendo as coisas por debaixo dos panos, né? Pela vida do Hugo, a gente vê que ele permitia, certo? Ele permitia que pessoas fossem salvas contra a vontade dos nazistas, né? Que estavam na Itália. Ele fechava os olhos, digamos assim, né? O Papa Pio XII. É uma coisa muito... A gente só vai compreender mesmo esse papel do Pio XII na Segunda Guerra Mundial
quando agora forem liberados, aliás, já foram liberados os papéis, os documentos do Vaticano, né? E aí se vai ver numa dimensão maior qual o papel que Pio XII teve na Segunda Guerra Mundial. Porque tem gente que diz, não, ele foi negligente, tem pessoas que dizem, não, ele trabalhou nos bastidores, então é muito polêmico. Mas com relação ao nosso Monsenhor, a gente vai chamá-lo assim agora, em relação ao nosso Monsenhor, ele permitiu e fez vista grossa. Deixou que ele trabalhasse salvando as pessoas. A gente pode adiantar, né? Com todo o sistema que ele montou, de subterrâneo pelo Vaticano, ele salvou, as informações divergem um pouco, mas entre 5.000 e 6.000 pessoas, né? Entre judeus e resistentes, né? Franceses, italianos, qualquer um dos países que fazem resistência a Hitler, e também pessoas perseguidas, seja por qual motivo, né? Eles encontraram uma forma, que a gente vai contar para vocês, de salvar muita gente. Isso. Entendi. E aí começa a Segunda Guerra Mundial e ele já começa a se envolver. Ele vai em alguns campos de concentração, campos de prisioneiros da guerra, tá? Na Itália, e ele tentava descobrir quais prisioneiros estavam desaparecidos. No momento em que ele fazia contato com esses desaparecidos, que estavam desaparecidos, ele informava as famílias através da Rádio Vaticano. Okay? Quer dizer, usava até a Rádio Vaticano, né, para se comunicar com... Ou seja, e como é que o Papa talvez não soubesse, né? Isso. Então, uma coisa importante, Mary, curiosa, é que ele sabia onde queria chegar, assim como quase todos os nossos heróis que a gente tem falado, eles sabiam onde queriam chegar. E ele sabia. Por exemplo, ele fez amizade com Mussolini. Tá? Mussolini já estava fazendo das suas, já estava sendo violento, prendendo gente, etc. E ele fez amizade com Mussolini porque ele sabia que iria ser útil para ele em algum momento. Tá certo? Ele, então, em 1943, quando Mussolini é preso, muitos dos prisioneiros de guerra são libertados e ficam soltos por dentro da Itália. E eles se lembram, então, do Monsenhor e vão para o Vaticano atrás de socorro, para que eles achem alguma rota de fuga para ele. É assim que ele se envolve com essa rota de fuga. Que ele precisa, é uma demanda enorme, é roupa, é alimentação, é lugar para se esconder. E aí ele cria uma rede, né, com padres, com freiras, com pessoas civis, com diplomatas. Então ele faz todo um grupo que vai montar esse esquema para salvar essas pessoas. Uma coisa muito importante, Meire, que vamos recuar só um pouquinho e fazer um parênteses para contextualizar, porque muita gente faz uma confusão tremenda do papel da Itália na Segunda Guerra Mundial. Né? Muita gente confunde. Peraí, mas Mussolini não era parceiro de Hitler? Por que ele foi invadida? Por que a Itália foi invadida? O que acontece é o seguinte, o Mussolini era o primeiro-ministro, havia um rei, né, que era Emanuel, havia um rei que era, digamos assim, é o papel maior do país, é o representante máximo do país. Embora, assim, com papel meio que fictício, né, assim como na Inglaterra. Eles têm uma importância, mas é uma importância, digamos assim, mais diplomática, mais representação do país como um todo. Né? Pois bem, então, o que aconteceu? Mussolini percorre o mesmo, digamos assim, o mesmo caminho que Hitler, acaba com os partidos políticos, coloca a gente nas prisões e cria uma ditadura na Itália. Bem, em 43, o rei depõe, porque ele podia fazer isso, né? Porque está no papel de presidente do país, ele depõe o Mussolini. E as forças aliadas prendem Mussolini. Tá? Depois houve uma fuga fantástica lá onde ele estava preso, mas aí é outra história. Mas ele não voltou mais ao poder. Tá? E aí, com isso, a Alemanha, vendo que o papel da Itália como parceira, como aliada, ia ser comprometido, a Alemanha invade a Itália. Mas agora não mais na condição de parceiro, mas como ocupante mesmo. Né? Porque ela sabia... Então, a população se dividia muito entre pessoas que eram a favor
e contra Mussolini. A favor dos aliados e contra os aliados, né? É muito dividido. Mas, em geral, a população não mais queria Mussolini e não mais queria os alemães no seu território. Então, Okay? havia muita resistência na Itália, né, aos nazistas. Para vocês terem uma ideia, na época, em Roma, havia 9.700 judeus. Desses, 1.007 foram mandados para Auschwitz. Assim que eles chegaram, os nazistas lá mandaram 1.007 para Auschwitz, na primeira leva, e depois mais 900 e pouco para os campos de concentração. Mas, pasmem, foi um trabalho tão bem feito pelo Hugo, que eu chamo de Hugo Monsenhor, né? Ele conseguiu esconder 5.000 pessoas dessas que estavam sendo perseguidas pelos nazistas. 300 em Castel Gandolfo, que é um castelo, né? É a casa de verão do Papa. Né? 200, aí não fecha, 200 a 400 membros, ele colocou como guardas palacianos, aqueles guardas que ficam ali no Vaticano. Sim, 1.500 ele colocou em mosteiros, conventos, faculdades. E 3.700, e essa conta não fecha, não some, não vai fechar. 3.700, eles alugaram residências particulares e foram escondendo essas pessoas. Até alguns conseguiram mandar para a Suíça, né? E por aí vai. Mas realmente foi assim, de uma eficiência muito, muito boa o trabalho que eles fizeram. Para uma época, esconder tantas pessoas de uma vez só, né? Inclusive, quando soube quantos eram, na época ele estava com 4.000 pessoas escondidas. Quando ele diz, o Papa pergunta... Eu tenho 4.000 pessoas escondidas. Quantas pessoas? Eles, 4.000. O Papa não acredita. O Papa diz, tantas assim, né? Não, e até colocar eles como guardas né? Palacianos. Assim, e ficar imperceptível. Justamente. Mas, uma das casas, inclusive, ele teve a audácia de dizer, a maior casa que ele alugou era vizinha SS. Olha aí. Que ele dizia que ninguém ia desconfiar. Bom, com a invasão, Meire, com a invasão de Roma pelos alemães, ele chega ao poder um cara chamado Herbert Kappler. Tá? Herbert Kappler foi considerado como um criminoso de guerra depois, tá? Mas tem um papel importante na vida do Monsenhor. O que aconteceu? Ele começa a investigar, então, essa rede subterrânea que faz escapar. Ele fica confuso, porque eles fazem tão bem feito que eles não conseguem detectar nada. Quem são as pessoas, quem está fugindo, quem está fazendo, por onde está fazendo, né? Então, o que acontece? Ele começa a investigar, então, essa rota de fuga, né? E descobre que é o Monsenhor. Ele disse, olha, está todo mundo falando de uma pessoa que vive circulando entre o Vaticano e Roma. E uma coisa, aqui um parênteses, muito importante e curiosíssima, né? É que ele ficou conhecido, o Monsenhor ficou conhecido como a Pimpinela Escarlate do Vaticano, que é o nome do livro, inclusive. O nome do livro sobre ele, que gerou o filme, é A Pimpinela Escarlate do Vaticano. E muita gente pergunta, algumas pessoas perguntam, o que é isso? O que é Pimpinela? Pimpinela Escarlate é um romance antigo, que ficou conhecido, que era um cidadão inglês que vai lutar na resistência francesa. Aliás, desculpem, na Revolução Francesa. Né? E ele fica considerado como o mestre do disfarce. Ele era um mascarado e ele vivia circulando por Paris e ajudando pessoas, salvar pessoas da Revolução Francesa, de Robespierre, etc., que guilhotinavam as pessoas. Né? Então, ele ficou conhecido como a Pimpinela Escarlate. Na verdade, Pimpinela Escarlate é uma flor, tá? É uma flor vermelha, escarlate, quer dizer, é um vermelho pendendo para o magenta, digamos assim. Né? Mais forte. Bem, isso. E ele ficou conhecido como a Pimpinela Escarlate, que foi lá na Revolução Francesa. Aí a autora quis dizer isso, quis fazer esse contraste, a autora do livro, diz, Pimpinela Escarlate do Vaticano. Agora, por quê? Por que ele foi comparado com esse personagem? Porque é o seguinte, o Herbert Kepler resolveu passar uma linha branca separando os limites do Vaticano e de Roma.
Ele pintou mesmo. E quando ele A Praça de São Pedro ali, ele pintou. Pintou e disse que ali eram os limites que o Vaticano tinha neutralidade, logo no começo. Só que quando ele descobriu que o Monsenhor era o chefe, o cabeça da resistência, né, subterrânea, ele disse o seguinte para ele: você não circula mais, porque ele circulava muito, ele era muito encantador, ele é chamado para as festas, para as peças, né, para tudo. E as pessoas adoravam a companhia dele. Então, ele dizia que ia para essas festas porque lá ele ouvia o que estava acontecendo. Então, ele podia avisar que alguém ia ser atacado, ele podia saber que alguém estava procurando abrigo, né? E era onde ele fazia contato com as pessoas. Ele, então, chega para ele e diz: você não sai mais do território do Vaticano, porque se você passar na linha branca, você vai ser morto. E ele coloca franco-atiradores ao largo da Praça de São Pedro para matar Só observando. e ele saísse fora dessa linha branca. Então, o que é que ele resolve fazer? Ele precisa sair, que ele tem toda a articulação para fazer. E ele passa a usar N disfarces. Então, é por isso que ele ganha o apelido de Pimpinela Escarlate. Como ele passa a usar disfarce. Então, ele sai disfarçado de lixeiro, de varredor, carvoeiro, freira, até freira. De tudo. Meu Deus, que inteligente, viu? Para a época, olha só. Ele tinha que estar infiltrado ali, sabendo das coisas. No filme, o personagem, o Gregory Peck, que é muito alto, tá andando com duas freiras assim, né? Duas freirinhas pequenininhas, ele na frente, mas com a roupa de freira. Aí lá na frente, quando ele entra no território de novo do Vaticano, aí dispensa as freiras. Muito obrigado. Aí vai. Agora, ele perde muitos amigos padres e que não eram padres, né? São torturados para falar, né? São presos, torturados, mortos. E ele... Com ele, o Herbert Kepler não tem coragem de fazer, porque sabe que poderia criar um problema diplomático, né? Então, ele só quer prendê-lo se conseguir capturá-lo dentro das normas que ele ditou. E isso não acontece, ele consegue escapar disso, né? Pois bem, aí ele então passa a circular na cidade, aí começa o lado, digamos assim, o lado engraçado do filme, que a gente assistiu, né? É que ele aparece como freira, como carvoeiro, como... Enfim, tudo isso que a gente já disse, né? Varredor de rua. Varredor de rua, né? Então, as pessoas começam a comentar, o exército alemão, o serviço secreto alemão vai para o Kepler, né? E diz, olha, dizem que ele foi visto como enfermeira, como varredor de rua. Já estavam dando notícia dos disfarces dele. Exatamente. Vendedor ambulante. Vendedor ambulante, né? E aí a pessoa diz, mas é impossível, ele não pode se arriscar tanto, isso é mentira. O Kepler não quer acreditar nessa hipótese, né? Mas é verdade. Então, ele... E aí ele continua o trabalho dele, né? Até que um dia, digamos assim, ele vai numa festa e parece, foi um pouco antes disso que a Leta falou, que da faixa, né, que ele pintou, o coronel, né, o Kepler, declara guerra aberta contra ele. Não saia, é a última festa que você frequenta. Se você sair do Vaticano, você será morto, né? E aí ele fica mais restrito, só saindo escondido. Mesmo assim, ele é corajosíssimo, né? Demais. Sabendo que todo mundo está à espera dele, né? E ele arriscando. Uma cena em que o próprio Kepler está com a arma, com um visor, naquelas armas de visor, né? Vontade de atirar nele, mas ele está dentro do território do Vaticano. E ele provocando. E ele fica provocando, rindo para ele. Ele sabe que ele não vai matar ele dentro do Vaticano, né? Agora, o interessante é que ele criou para ele um lema próprio. Ele dizia que ajudava todo mundo que via ali, porque ele dizia que Deus, acho muito interessante essa frase dele, Deus não tinha país. Então, Deus não está circunscrito a um país, ou a um ambiente, ou a um povo, né? Ele diz que Deus é Deus de todos. Então, com esse lema, ele ajudava todo mundo e não desistia. Bem, aí, em 44, começa a chegar notícias, Meire, que os aliados estão ganhando a guerra, né? E que Roma seria libertada. E aí, lá no sul, já havia as outras batalhas, os aliados já tinham vencido os alemães, Monte Cassino, por exemplo, né? E já estavam marchando para Roma. E aí, todos os alemães, numa fuga tremenda, né?
Aí ele está dormindo lá e aparece o assessor, o cara entra no Vaticano com a arma, ele está dormindo, ele coloca a arma na cabeça dele e diz, aí ele disse, você veio me matar aqui? Aí ele disse, não, eu não vou lhe matar. O coronel Carta quer falar com o senhor. Só os dois. Aí ele disse, isso não é uma armadilha? Ele disse, não, não há mais tempo para armadilha. Né? Inclusive, assim, só me lembrei agora quando ela já falou isso, que eles tentaram várias vezes também sequestrá-lo para matar, e nunca deu certo. Né? E aí, Meire, ele vai e se encontra com o coronel Capra no Vaticano. Desculpem. Não. Lá no Coliseu. Coliseu, é. Lá no Coliseu. Né? Essa parte aí a gente quer fazer uma observação, porque é uma parte que talvez conste no livro, mas não consta nas informações oficiais. Pode ser que o cineasta, né, tenha fantasiado um pouco, tenha criado um pouco de fantasia para o filme ficar mais emocionante, mas, ao que tudo indica, existiu esse fato. Eles se encontraram lá. A gente acredita que sim, por uma coisa que nós vamos dizer daqui a pouco. Tá? Então, ele vai, se encontra lá com ele, e o Capra diz, eu ouvi falar de que você é uma pessoa que ajuda todas as pessoas que chegam a você. Que você, independentemente de nacionalidade, de religião, de qualquer coisa. Aí ele disse, sim, o que é que você quer dizer com isso? Ele disse, eu quero lhe arranjar mais 3 pessoas para ser me ajudar, para serem ajudadas. E aí ele disse, quem são? Ele disse, minha mulher e meus 2 filhos. Uma filha e um filho. Porque quando os aliados chegarem aqui, eles serão mortos. Né? Porque a ideia que ele tinha é essa, né? Que os exércitos eram tão cruéis quanto eles, né? Quanto a SS. E era, né? Muito de certa forma era, né? Pois bem, ele disse, então eu vou lhe pedir você esquecer essa inimizade entre nós e esquecer tudo que houve e você ajudar. Eu não estou pedindo por mim. Eu estou disposto a pagar pelos meus erros, pela minha, digamos, pela minha atuação no nazismo. Aí ele diz assim, como é que você tem coragem de me pedir uma coisa dessa, depois do mal, todo o mal que você fez? Ele está assim, bem revoltado, porque o Kapler, ele conseguiu prender vários amigos deles e matar. Ele conseguiu descobrir também várias dessas casas que ele tinha alugado e pegou todo mundo que prendeu outra vez. Então, intimamente, ele estava muito angustiado, porque muita gente tinha já morrido nesse processo, né? Dos que ajudavam a ocultar as pessoas. E aí ele diz, eu não posso fazer nada por você. Se eu for, assim do tipo, se eu fosse para o inferno, eu gostaria de lhe encontrar lá. Né? Aí ele, o cara revoltado, diz, você não é diferente. Você não é diferente, você não é cristão, isso tudo é mentira. Né? Aí sai gritando com ele, ele vai embora. E aí o Capra é preso pelos ingleses. Né? E é interrogado. Né? E ele diz, nós queremos saber quais as suas relações aqui dentro de Roma, queremos saber quem são as pessoas que lhe ajudam, porque o que aconteceu com sua família. Aí ele disse, o que é que aconteceu com minha família? Ele não sabia. Porque ele não sabia. Aí ele disse, a sua família foi beneficiada por alguém que os tirou de Roma e levou para a Suíça. Aí ele entende que foi ele. Aí ele entende que foi ele. Fez isso. Né? E por que a gente acredita que isso existiu mesmo? Porque depois ele foi condenado à prisão perpétua, tá? Foi preso em 45 e ficou preso até 78. A gente vai já dizer o que aconteceu depois. E ele só recebia uma visita. Só uma visita. Todo mês. Todo mês, e era dele. Era o Monsenhor visitou-lo até o dia que ele fugiu, né? Foi assim. Não, até o dia que ele fugiu. Né? O Monsenhor. Morreu antes, sim, o Monsenhor morreu antes dele. O Monsenhor morreu antes, tem razão. Então, ele ficava conversando com eles conversavam sobre tudo, né? Sobre filosofia, fé, não sei o quê. Até que chegou o momento em que ele se converteu ao catolicismo, o Kapler, e se batizou. E quem batizou foi o Monsenhor. Tá? Que interessante. Ele muito ruim, gente. Ele não só fez as maldades na Itália, ele fez em outros lugares. Depois ela já tiver tempo para falar. Então...
A vida deste homem é uma vida que não só salvava vidas, como palavra de Deus sem ele precisar falar, né? Só um adendo aí, né, Meire? O Kapler foi, então, até 78. Em 78 ele ficou terminal, doente terminal, de câncer, tá? Mas ele havia casado, a primeira mulher pediu o divórcio dele. Aqui estava na Suíça. Não, aqui sim, é. Aqui conseguiu ser salva, né, com o filho. Isso. E aí ele casou com outra, uma enfermeira. Que cuidava dele. Cuidava dele no hospital. E aí, no hospital, ele estava, olha que coisa, ele estava pesando 47 quilos. E era um homem relativamente alto. Né? E quem faz esse papel é o Christoph Plummer. Tá? Pois bem, então a enfermeira pegou, colocou numa mala grande e fugiu do hospital com ele. Alemanha Ocidental. De tão debilitado que ele estava, né? Não tinha... Mas aí... Está muito doente. 2 meses depois, ele morreu. Falece lá. E aí a Alemanha diz que não vai... A Itália pede que ele seja repatriado, né? Que ele era um condenado, mas aí a Alemanha diz que ele já está muito doente e deixa para lá. A Alemanha Ocidental. Essa é a história dele. Mas antes da história dele, tem a história do Hugo, do Monsenhor, né? Ele também fica... Ele continua no Vaticano, recebe um outro cargo mais elevado, e ele recebe muitas homenagens, lógico, não era de se esperar, né? Foi bastante homenageado, mas uma informação, ele não é justo entre as nações. Porque, apesar de haver muitos pedidos para ele ser considerado justo entre as nações, há todo um ritual lá no Museu de Israel. Rigoroso, né? Rigoroso, para que tantos testemunhos, tanto não sei o quê, e parece que eles ainda não conseguiram juntar tudo isso para que ele venha a ser um justo entre as nações. Mas as pessoas até hoje estão lá, muitos que sobreviveram, que lembram dele, tentando que ele seja justo entre as nações, né? E a gente acredita que tem um pouco também, assim, quando se trata de religiosos, eles precisam de mais evidências. Né? Por exemplo, foi o caso do pastor Dietrich Bonhoeffer, que também não é justo entre as nações, tá? E o caso do Monsenhor, tá? Entendi. Deixa eu só fazer aqui um comentário, Celeazar. Só para o senhor repetir, a Márcia, ela está perguntando para repetir o nome do livro, está perguntando o nome do livro, e eu gostaria que o senhor dissesse novamente o filme, né? Para algumas pessoas que entraram depois. Você quer falar? Não, o nome do livro. Tá. O nome do livro é O Pimpinela Escarlate do Vaticano. E só tem hoje, não tem nas livrarias, só tem hoje, por exemplo, na estante virtual. Eu, inclusive, pedi, anteontem eu pedi para mim. Tá? Mas usado tem. E o filme é esse aqui, O Escarlate e o Negro. Ok? Agora, é interessante, Meire, dizer por que é que o filme é uma curiosidade. Por que é que o filme se chamou Escarlate e o Negro? Porque, assim, nós acreditamos, que eu e a Leta, a gente conversando, que o filme não se chamou Pimpinela Escarlate, porque já havia um filme Pimpinela Escarlate. Né? E eles não quiseram, digamos assim, imitar, usar quase o mesmo nome. Ou associar, né? Já que... Mas está associado porque o Pimpinela Escarlate, né? Era o apelido dele. Né? Isso. Ele foi chamado assim porque ele aparecia com aquele Pimpinela Escarlate lá da Revolução Francesa. Mas eles usaram esse nome, o Escarlate Negro, muito baseado no livro O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Stendhal é um escritor francês do século XIX, tá? E ele escreveu esse livro, O Vermelho e o Negro. E no livro O Vermelho e o Negro, ele esclarece que o vermelho é o cara veste vermelha da Revolução Francesa, do exército francês, que era vermelho. Né? E o negro eram os padres que trabalhavam também nessa área da Revolução Francesa. Né? Então havia aí uma associação. Eles criaram, então, esse nome, o cineasta, o Escarlate e o Negro. O Escarlate vermelho, porque os monsenhores usavam tipo uma capa vermelha. Eles tinham uma roupa vermelha, o pessoal do Vaticano. E tem até hoje, né, lá. E o negro é porque o pessoal da SS, da Gestapo, usava aquela roupa preta, uniforme negro. Aquele uniforme negro. Bom, a Adriana está perguntando se esse filme tem na Netflix.
Não tem, é um filme, A gente comprou. nós compramos numa loja de DVDs, que vende DVDs históricos antigos. Eu nem me lembro qual foi, mas com certeza encontra. Pode garimpar, né? É. Em algum lugar. Após a guerra, ele recebeu vários prêmios, como eu disse, né? Um deles foi o de comandante da Ordem do Império Britânico, né? Pelas ações dele. Ele recebeu a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos. Ele também foi homenageado pelo Canadá e pela Austrália. E se recusou a usar a pensão vitalícia que a Itália lhe deu. Olha aí. Ele era muito ético. Em 1960, ele sofre um grave derrame. E aí, tendo ficado um pouco incapacitado, ele resolve voltar para a Irlanda e vai morar com a irmã. E em 1963, 3 anos depois, aos 65 anos, ele veio a falecer, ainda muito jovem. Sim, sim. E hoje, na cidade dele, nessa cidade... Sim, cadê? O nome da cidade, meu Deus. Ele está enterrado no cemitério, né? Killarney, que fica a 300 quilômetros de Dublin, né? Ele tem lá um memorial, um bosque muito bonito que nós vimos. E na frente uma estátua em bronze do tamanho que ele era, como se fosse caminhando. É linda, caminhando. Se vocês olharem pela internet, vocês vão ver como é bonita essa homenagem. E o bosque com o nome dele também é belíssimo lá, homenageado. Né? O Nildo aqui, só uma interrupção, seu Eleazar. O Nildo Cassundé informou que o filme tem no YouTube. Tem, sim. Isso mesmo, tem. Tem legendado, exato, tem. É que é tanto cor na cabeça da gente que às vezes passa, mas é mesmo. Tem razão, Nildo, muito obrigado. Muito obrigado. E a Francisca perguntou se a live será salva. Sim, Francisca, todas as nossas lives ficam salvas. Agora a gente está conseguindo salvar no IGTV, né? Se não, ela fica salva no perfil da Tachidelec por 24 horas. Mas eu acredito que agora já está, o Instagram mesmo já está salvando direto no IGTV. As últimas foram tudo IGTV. Isso, aí ela já fica salva. Pois bem, se alguém quiser comprar mesmo DVD, não quiser só YouTube, Classic Filmes. Classic Filmes é a distribuidora desse DVD, tá certo? Então, vamos procurar. Tem que ter DVD, né? A gente está sabendo que muita gente não tem mais DVD, né? Um objeto ficando obsoleto. Ele foi motivo de especiais na televisão, né? Tem esse filme. Então, você vai encontrar algumas informações sobre ele. Não muitas, porque o trabalho dele era sigiloso. E mesmo depois que terminou a guerra, ele não falava mais sobre esse assunto, né? E como a maioria dos nossos heróis anônimos ou quase anônimos, eles eram silenciosos. Não faziam propaganda do que tinham feito. Então, o pouco que a gente sabe é o pouco que alguém contou sobre a história deles, né? A mais evidente mesmo até hoje é a do Schindler, porque, enfim, virou um filme muito famoso. E o nome, com toda a dimensão do que ele fez, só em 60, pouco tempo antes da morte, ficou conhecida a história dele. Certo? Mas um homem admirável. E a impressão que a gente tem, tanto pela literatura como pelo filme, é que o Papa gostava muito dele. Confidenciava coisas, conversava muito com ele. Nós estamos bem curiosos de saber o que vai já que foram abertos agora os documentos do Vaticano, justamente porque muitas pessoas queriam saber sobre Pio XII, que é um grande enigma, mas junto com Pio XII a gente deve saber também várias histórias dele, né? Então, ao longo dos próximos anos, que ele diz que a fila de pessoas que se candidatou a ler esses documentos já vai para mais de 5.000 pessoas. Então, vocês imaginam a quantidade de pesquisadores que está se debruçando sobre esses documentos, né? Que não é uma tarefa rápida de ser feita, porque você tem que manusear com muito cuidado documentos antigos, né? Há todo um modelo, um sistema, uma vez até eu assisti sobre isso, né? Você tem que passar muito devagar para que ele não se desmanche, tem tipo de luz, não sei o quê. Mas eu acho que daqui a mais uns anos nós saberemos mais algumas informações sobre esses dois homens, né? Que fazem parte de uma história tão forte para a humanidade que foi a Segunda Guerra Mundial. Sim, com certeza. E a gente fica aí à disposição, Meire, das pessoas.
Pronto, se alguém tiver algum comentário, eu gostaria de dar boa tarde novamente às pessoas que entraram depois e falar que hoje, né, a gente apresentou mais um herói da Segunda Guerra, mais um herói anônimo da Segunda Guerra, com o Eleazar e a dona Gorete, toda terça e quinta aqui através do nosso Instagram, da Tashi Delec, e o seu Eleazar também tem o perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Amanhã, se eu não me engano, o senhor tem uma live para apresentar de livros, é, seu Eleazar? Isso. Os livros fundamentais sobre a Segunda Guerra Mundial. Amanhã, 16 horas. Depois da live. 16 horas. Isso. A Tashi Delec, nós temos as lives de terça a sábado, né? Sempre às 15 horas. Terça e quinta com o casal. E amanhã a gente vai ter uma live nossa apresentando algum tema. E logo em seguida a live do seu Eleazar. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Qual é o tempo que ainda tem aí, Meire? Ainda temos uns 10 minutinhos. Então, eu vou pedir ao Eleazar para falar um pouquinho sobre o Kapler, porque ele teve uma outra atuação muito forte na Segunda Guerra Mundial. Talvez seja interessante vocês saberem, né? Que ele faz parte daquele pessoal que matou os civis. Ah, sim. É muita informação. Sim, claro. Não, eu imagino. A Mônica Dourado comentou aqui que foi o Papa Francisco que liberou os documentos. Exatamente. Ou seja, muito recente, né? Agora, foi ano passado isso, né? Sim. Se descobriu, viu, Meire? Se descobriu quando o Kapler estava no comando da SS, que era o chefe da polícia de Roma, ele, né? Uhum. Ele descobriu que ele estava na SS, ele foi o responsável direto pelo massacre meu Deus, agora me deu um branco. Diz que é o evento, não palavra. Não, é porque parecia com Adenianos, não? Não, já eu me lembro. Que foi isso? A resistência italiana matou 10 soldados alemães, 10 soldados alemães, das forças alemãs. Então ele, juntamente com Pripke, que foi um oficial, o capitão, que era subordinado a ele, que inclusive depois fugiu para a Argentina no final da Segunda Guerra Mundial, tá? E viveu até os anos 70, quando foi morto, tá? Aliás, no Chile. Ele foi morto no Chile. Então, eles pegaram a população italiana, comunicaram que houve assassinato desses 10 alemães e disseram, para cada cidadão, para cada soldado nosso morto, que foram 30, né, nós vamos matar 10 civis italianos. Civis, não era nem civis, militar. Não era nem soldado e militar, não. Então, eles mataram num só dia 335 civis. Entre mulheres, crianças, homens, não interessava. Até hoje tem lá um memorial em Roma, né? Que eu já eu lembro o nome, porque eu não estou aqui. Vou dar uma olhada aqui enquanto a Leta fala. Deixa ele concluir essa história, sabe melhor do que eu. Eu vou ler para vocês aqui o testemunho de um dos sobreviventes, certo? Ele diz, quando os nazistas começaram a transportar judeus romanos para os campos, o Monsenhor acompanhou Inês Guiron e seus amigos pelas ruas cheias de Gestapo. Ou seja, ele não tinha medo. Ele dava documentos falsos para as pessoas e ele ia na frente, guiando as pessoas pelas ruas de Roma, né? Contando com documentos falsos do Vaticano para uma passagem segura. Guiron escreveu em suas memórias que todos chegaram em segurança a um convento em Monte Verde, dirigido por freiras canadenses. Ou seja, era toda uma rede, né, para receber. Outro episódio foi gravado pelos prisioneiros de guerra judeu João Furman, a quem o Monsenhor escondeu por meses. O tenente britânico escreveu em sua autobiografia que ele nunca considerou Hugo um sacerdote, mas um amigo que o criou e enfrentou seus problemas pessoais. Então, aqui já são alguns testemunhos, né, de pessoas que ele ajudou a salvar. E essas pessoas já mandaram seus testemunhos lá para o Yad Vashem, em Israel, para que ele venha um dia ser um justo entre as nações. Olha aí, é muito importante.
Mary, o massacre das Fossas Ardeatinas. Fossas quer dizer as grutas, né? Perpétua. Ele cumpriu. Pode repetir do começo? Tá. O massacre que aconteceu na Itália foi o massacre das Fossas Ardeatinas, que quer dizer as grutas ardeatinas, né? Certo. Nós passamos lá, a gente passou bem pertinho de lá. E ele foi condenado à prisão perpétua e morreu aos 100 anos. Ele quem? Né? O Pribik. O segundo que dele, era né? o segundo dele, que é quem comandou o massacre. Mas, na verdade, foi autorizado pelo Capler, que é esse personagem que a gente está falando na história do Monsenhor. Esse é um dos motivos porque ambos foram condenados à prisão perpétua, né? Entendi. Realmente está falhando um pouco também aqui para nós. Eu não sei se para todo mundo. O vídeo pausou, e aí o senhor repetiu novamente. Eu consegui visualizar bem. As pessoas, eu não sei, podem me dar um feedback se conseguiram visualizar essa última explicação do seu Eleazar, mas a princípio está normal, aqui agora. Tá, agora está normal. Eu queria incentivar vocês a procurar, já que está no YouTube. O YouTube é muito fácil para todo mundo. Assista o filme, ele é até bem longo, mas ele é dinâmico, um filme muito interessante, às vezes engraçado. E com atores extraordinários, né? Que deixam, que não, você não cansa. Inclusive, nós já assistimos 2 ou foi 3 vezes esse filme, né? Que a gente ontem assistiu de novo. Mas que eu já tinha assistido há muitos anos atrás, depois a gente assistimos de novo, e ontem assistimos mais uma vez, para dar uma lembrada. Mas vale a pena. Assistam que vocês vão gostar. Pronto, joia. A gente tem com a vontade aquela vontade que a gente quer que faça fluir em nós agora nesse período de quarentena. Uma vontade de ser resiliente, de lutar pela vida, né? De que o amor transforme, de que o amor dê forças. Então, é tudo nesse sentido, né? Porque ele nunca pegou numa arma. Ele conseguiu salvar, provavelmente, mais de 5.000 pessoas da morte. Interessante. Deixa eu ver aqui. A Mônica fez... a Mônica fez um comentário. Não sei como não foram condenados à morte. Porque a legislação italiana não prevê pena de morte. Lá na Alemanha eles teriam sido condenados à morte. Se fosse pelos americanos, que permitem a morte, eles seriam executados. Olha aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Shirley disse que deu uma travada, mas agora tá ok. Aqui, bom, não estou vendo mais nenhum comentário, não. Bom, eu acredito que a gente agora já está se aproximando do tempo final e a gente pode encerrar hoje, né? E agradecer a vocês novamente por essa história tão inspiradora. Que bom que a gente consegue levar um pouco, né, de conhecimento a todos sobre esses heróis anônimos da Segunda Guerra. Mais uma vez, então... Oi? E de esperança. Tá. O Marcelo está pedindo para repetir o nome. Marcelo, do filme, pronto. O filme é o Escarlate e o Negro, né? Isso, Escarlate e o Negro. E o livro que tem no YouTube. O Pimpinela, exatamente, tem no YouTube o filme, tá? O Pimpinela Escarlate do Vaticano. Esse é o nome do livro. E eu só encontrei em sebo, na estante virtual. Entendi. Bom, oi, gente. A Shirley colocou o nome. Nildo está agradecendo. Eu agradeço a vocês por acompanhar a gente aqui todos esses dias que a gente apresenta essa live, né? Tanto com os nossos convidados quanto as lives da agência. Espero que todos estejam bem nesse período da quarentena, né? E vamos continuar nos resguardando para em breve, né, a gente poder apreciar mais coisas. Obrigada, mas estamos postando, né? Amanhã
Isso, 16 horas, no nosso perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, os livros fundamentais da Segunda Guerra Mundial. certo. Então, obrigada mais uma vez, Senhor Eleazar, Dona Gorete. Boa tarde. E Boa tarde. até a próxima terça-feira, né? O senhor já tem algum personagem da terça-feira? Não, né? Surpresa. É na surpresa. Então tá, a gente divulga na próxima semana, viu? Pessoal, boa tarde. Obrigada por nos acompanhar. Amanhã estaremos às 15 horas aqui no perfil da Tati Delec apresentando mais uma live e às 16 horas a live do Senhor Eleazar no perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Boa tarde a todos e até a próxima semana. É nóis, beijo. Tchau. Tchau.